amigas aí da Dona Flávia, né? Ó, Isabelle. Dar uma, Isabelle, vou dar uma introdução aqui sobre o assunto de hoje, que eu falo assim que, a gente falando de imunidade, né? Como que a saúde começa pela boca. A saúde começa pela boca de vários aspectos e a gente vai discernir um pouco sobre isso aqui hoje. É sobre como a gente se alimenta, o que a gente come e sobre nossa saúde bucal, porque a saúde bucal ela interfere diretamente na nossa saúde sistêmica. E muito tem se Uhum. falado hoje sobre é, comorbidades, né, que são doenças que as pessoas convivem, né, que são fatores de risco para qualquer infecção. A gente está no momento aí de coronavírus que tem se falado muito sobre a mortalidade, sobre a complexidade, quem são os pacientes que têm maior complicação. Sempre são os pacientes que Uhum. já têm alguma doença sistêmica, algum comprometimento sistêmico atrelado, né, à saúde. Uma das coisas Uhum. que muito tem se falado, que não foi uma das primeiras coisas a ser falada, mas que no Brasil e nos Estados Unidos está sendo mais cotado como um dos maiores fatores de risco, é a obesidade. Então, assim, muito importante a gente ressaltar Uhum. isso, porque a obesidade ela compromete muitos sistemas, principalmente o respiratório, o cardíaco também. Então, são várias comorbidades. A diabetes, o paciente diabético, muita gente não sabe, mas a diabetes ela é muito piorada pela doença periodontal. E vice-versa, a doença periodontal piora o diabetes e a diabetes piora a doença periodontal. Doença periodontal é aquela doença silenciosa que acontece na boca, que ela acontece onde os dentes vão acumulando tártaro, e esse tártaro, de repente, ele vai invadindo a região subgengival, né, para baixo da gengiva, e começa a ter até mobilidade dos dentes. É uma Uhum. doença silenciosa, mas que ela tem um impacto muito grande para a nossa saúde. A doença periodontal está intimamente ligada à endocardite bacteriana, que é uma infecção cardíaca que leva a uma septicemia grave. E, e tem evidências científicas muito fortes correlacionando o agravamento da doença periodontal pela diabetes e a doença periodontal agravando o quadro de diabetes. Então, assim, uma pessoa saudável, ela tem que pensar no que ela come e tem que pensar na saúde bucal, em como ela tem a sua saúde bucal. Porque a gente não pode nunca esquecer de uma premissa que às vezes ela é muito desconectada da realidade das pessoas, porque pensam às vezes na odontologia muito como estética, como cosmética, como mexer num Uhum. sorriso, e esquecem que a nossa saúde ela começa pela boca, porque a boca está intimamente ligada a todo o nosso sistema circulatório leva que leva o sangue, né, que circula por todo o corpo. Então, eu costumo falar muito assim que é, lá no passado já tem aquele ditado, né, que cavalo dado não se olha os dentes, Aham. porque se você for escolher um cavalo bom, você olha a boca, você olha se ele tem a boca saudável, se os dentes estão saudáveis, porque sabe que se o cavalo tiver os dentes ruins e quebradiços, ou com infecções, ou quebrados, ou com cáries e tal, ele vai ter a saúde muito debilitada. Ele não vai ter Prejuízo. condições mesmo de render, né? Ou correr, ou Aham. render para o trabalho. E assim, a ciência prova, né, que nosso corpo, ele realmente, ele é muito impactado pela nossa saúde bucal. E uma coisa assim que é muito importante a gente perceber, que muitas vezes a gente vai sentir o efeito fora, assim, no punho, é uma ler que você tem por estar digitando muito computador, e aí o punho começa a doer e não para. E você nem sabe que aquela infecção veio de bem longe, vem da boca. Por causa por exemplo, de um canal que você tratou e ele reinfectou, porque o tratamento de canal não é um tratamento conclusivo, então Uhum. ele voltar a infectar.
por isso precisa fazer a manutenção preventiva, fazendo radiografias anuais para ver se essa infecção realmente foi debelada, que cientificamente é comprovado que 92% dos tratamentos de canal dão certo, mas 8% não. Então a gente precisa de controlar essa situação. O próprio tártaro que a gente vai acumulando, que é uma premissa assim, para todo mundo tem um acúmulo de tártaro ao longo dos anos. Se você deixa aquele tártaro evoluir mais tempo e não faz um check-up, não faz uma limpeza, esse tártaro ele vai invadindo a parte mais interna da gengiva e lá ele começa a ter um substrato com umas bactérias mais agressivas e vai caminhando para uma doença, pode caminhar para uma doença periodontal, que a gente já falou agora há pouco, que tem alto comprometimento para a saúde. Agora, muito do que a gente tem para falar hoje, né, é sobre também a alimentação, que uma das coisas que eu converso muito no consultório, sabe, Ana, que eu falo assim que não tem como eu conversar com o paciente e perguntar assim, quantas vezes você escova os dentes ao dia? Se eu não perguntar para ele quantas vezes ele come e o que ele come. Porque dependendo ele pode escovar, a pessoa pode escovar 3 vezes ao dia. E aí eu falo assim, mas você come quantas vezes? Umas 5, 6. E o que você come? E aí come doce, come bala, come biscoito entre as refeições. Tem às vezes o hábito de escovar o dente de manhã, depois escova o dente na hora que acorda, depois toma o café da manhã e sai. Então, assim, inverte os hábitos, sabe? Não se cuida, não tem essa noção da prevenção. Então, a gente tem sempre esse link. E queria que você falasse pra gente, Ana, que alimentos que a gente pode e deve incluir na nossa dieta, que são, assim, muito importantes para a manutenção da nossa imunidade. Muito tem se falado sobre vitamina C, sobre vitamina D, sobre zinco. Queria que você descrevesse um pouco sobre isso pra gente. Então, primeiramente, obrigada pelo convite, né? É sempre um prazer estar com você. E eu te admiro muito justamente por essa questão de você estar sempre explicando o porquê das coisas, né? Que não é simplesmente o dente que você está olhando, né? Então, não é tão fácil a gente olhar, a gente encontrar um dentista que toca nesses pontos, né? Então, daí uma grande admiração que eu tenho por você nesse quesito também, tá? Então, falando de alimentação, quando a gente leva em consideração o que é uma imunidade, né? As pessoas falam tanto de imunidade, e a imunidade nada mais é do que uma defesa do nosso organismo, né? Porque ela pode ser atacada por um vírus, por exemplo, uma bactéria, fungos, né? E como é que a gente trata o nosso corpo para a gente estar, vamos dizer assim, isento, entre aspas, né? Para não adquirir todas essas fungos, bactérias e vírus. É praticamente impossível, porque a gente não vive numa bolha, né? Então, quando a gente pensa no que a gente pode fazer da parte de prevenção, a alimentação é muito forte, que é tudo que a gente bota para dentro, né? Então, quando a gente olha de maneira geral, todos os alimentos, quando eu digo alimento, é aquilo que a gente descasca, né? É aquilo que vem da natureza, é aquilo que tem mais nutrientes, ou seja, mais vitaminas, mais minerais, que vai estar trabalhando justamente a defesa do nosso corpo. Então, eu gosto de explicar para as crianças, né? Quando as crianças, eu não falo nessa linguagem com a criança. E aí, quando eu falo com ela, eu falo, olha, eu tenho uma sobrinha, uma filhadinha, que ela conta essa história para todo mundo. Eu falo que a gente tem que comer frutas e verdurinhas porque são os soldadinhos do nosso corpo. São eles que nos defendem. Então, se eu tiver um combate, né, uma situação de estresse, por exemplo, mesmo um descontentamento, né, isso tudo vai agravar o nosso sistema imune. E se eu não tiver esse soldadinho de prontidão ali, o que vai acontecer? A gente vai perder essa guerra. Ou seja, a gente pode adoecer. Então, a linha de frente que a gente tem são justamente esses alimentos naturais. Por isso a gente lança a mão o máximo possível de frutas, verduras, grãos, sementes,
os próprios carboidratos, por que não, né? As pessoas pensam que a gente não pode comer carboidrato. Carboidrato é uma fonte de energia importantíssima. E Importante, como que eu vou né? Não, escolher esse carboidrato, eu acho que né? assim, As pessoas, tem uma confusão aí nessa dieta low carbo. Acho que a gente tem que diminuir a glúten, não é carboidrato, no geral, né? Mas o glúten sim, porque ele é altamente inflamatório, né? Parou de ouvir? Não tá me ouvindo? Ai, gente. Vamos sair e entrar de novo? Gente, vocês estão me ouvindo? Ana Flávia, solicita de novo, ou ninguém está me ouvindo. Por favor, alguém me dá um feedback aqui, por favor? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo direitinho? Ana Flávia, solicita de novo para. Aí, solicitando aqui a Ana Flávia. Uma das coisas que eu falo que assim, a Ana Flávia tocou agora, gente, que eu acho super importante, é sobre a questão emocional, como que a questão emocional ela afeta a nossa imunidade, né? aham, Falo que assim, ela é realmente super importante. Se a gente não está com o espírito, né, tranquilo, quando a gente está com o espírito muito abatido, muito tenso, muito ansioso, nervoso demais, a nossa imunidade tende a cair. Então, assim, é muito importante essa abordagem que precisa de alimentação, precisa de ter o cuidado com a higiene, com os check-ups de saúde, com os check-ups odontológicos, mas a gente tem que também cuidar do nosso emocional, do nosso espírito, sim. né? E uma E aí coisa que é muito continua. importante, quando você fala em emocional, Fê, as pessoas às vezes fazem uma atividade física com exercícios extenuantes. E isso também pode dar uma depleção dessas vitaminas e minerais, levando uma pessoa a uma baixa imunidade. Então precisa estar muito bem assistido pelo personal trainer, né? Avaliar as taxas laboratoriais junto com os exames, porque às vezes os exames dão normais, mas você tem um sintoma, né? Então é É importante a importante, gente assim, para estar quem faz atento, atividade física mais intensa, ter o dia de extenuante. descanso, né? É fazer Aham, um rodízio, né? Não falar, tem que fazer atividade 5 dias por semana, mas você faz 5 dias por semana aquela intensidade, você perde também a força, né? sim. Outra situação também que é importante a gente estar lembrando é a questão da bebida alcoólica, né? Que ele, se a gente pensar a grosso modo, ele sequestra também vários minerais, várias vitaminas, E né? desidrata, né? Então, Resseca nosso desidrata corpo, isso. Aham. resseca Então, demais. geralmente, quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa alcoolista, ela vem num processo quase que de desidratação, desnutrição, desidratação, justamente porque bebe, não come, quando come, não é de uma forma equilibrada, né? Então, esse é um fato também que pode contribuir para a baixa dessa imunidade. É, e isso também altera o pH da boca, o pH da saliva, esse ressecamento, essa desidratação altera o pH da saliva. A saliva mais ácida, por bebidas alcoólicas em geral, todas elas são ácidas, né, acidogênicas, então elas Uhum, vão alterar o pH da sua boca. E em pH mais negativo, né, mais ácido, o mais baixo, mais ácido, você tem maior produção de bactérias. Então, os processos, existe uma dinâmica na boca. Você pensa que os dentes são estruturas minerais. Então, em meio mineral, quando você tem uma, travou agora tá me ah, minha ouvindo, Ana Flávia? comadre, eu tô. Hum? Minha comadre, você não tá ouvindo, não?
quando a gente, nossa saliva, ela tem uma função muito importante. Além dela ter imunoglobulinas, né, tem células de defesa, ela tem uma, uma condição de equilibrar o pH. Só que, por exemplo, se você come uma coisa muito ácida, dentro de 40 minutos, mais ou menos, sua saliva vai neutralizar aquele pH e voltar para um pH neutro na sua boca. Só que se você belisca, come uma coisa, come outra, come outra, come outra, chupa uma bala, come uma coisa, tá em casa, aí você tá, tem gente, muita gente comentando, né, que vai sair dessa quarentena balofo, vai sair gordo, vai engordar muito, vai perder tudo que economizou no verão. Então, esse tique, essa coisa da gente ficar beliscando, comendo toda hora alguma coisa e não se alimentando, você não dá o tempo da sua saliva fazer essa função tampão se a cada 40 minutos você belisca alguma coisa. Então, você mantém a sua boca ácida o dia inteiro e o tempo todo que ela está ácida, está havendo uma desmineralização dos seus dentes. E nos processos onde tinha uma cárie começando, ali ela se intensifica. Porque você já tem um meio de cultura já propício para as bactérias, que as bactérias são acidogênicas, elas gostam de meio ácido. E aí, se você ainda tem resto de alimento para produção ali, para elas se alimentarem, elas produzem mais ácido, e aí esse ácido bacteriano que vai aumentando os processos de cárie, as produções de tártaro, E que de também pode paciente para comprometer na digestão, né? Porque a gente sabe que a também, digestão começa na boca, né? com Através da certeza. mastigação, eu sempre brinco com meus pacientes que dentes não são enfeites, eles têm uma Uma utilidade, né? função Então, quando você enorme. mastiga, libera a pitialina, né? Que é uma enzima que vai ajudar a quebrar esse alimento. Se já está acidificado aquele meio, vai dificultando cada vez mais esse processo digestivo, né? E eu Com acho isso muito certeza. bacana, que está tudo muito interligado, né? Eu falo Muito que a interligado. biologia é maravilhosa. E Não, eu aí a falo que gente entra no a contexto biologia, o tanto corpo humano, ele é biológico, encantador, né? fisiológico, né? É E encantador a gente lembrando ver que também a tudo questão da assim, cultura, né? Por que eu estou beliscando tanto? O dia inteiro beliscando, só porque eu estou dentro de casa? Mas o que me faz ficar dentro de casa? Atualmente é o coronavírus, né? Que está uhum, nos impedindo. Mas como que eu controlo isso de não ficar beliscando? Porque isso a gente está vendo que afeta a situação bucal, mas afeta o nosso organismo como um todo, né? Então é lógico, entender como que eu como o que eu como, né? Por que eu como eu como? Porque eu posso ir na cozinha, por exemplo, de tempo em tempo, entender se eu estou com fome ou não. E fazer as escolhas daquilo que eu quero. Se eu vou comer uma fruta ou se eu vou comer um doce, né? com certeza. Falo que é assim, os direcionamentos, uma coisa que você falou uma vez lá no consultório comigo, que eu achei muito interessante, é que essa procura por açúcar desenfreada, ela tem muito a ver com uma frustração. Às vezes, porque o açúcar está muito ligado ao afeto. Eu achei muito legal esse link que você fez. Açúcar está ligado ao afeto, porque você vai num aniversário, você tem bolo, você tem docinho, é uma comemoração. Você recebe uma pessoa em casa, você faz uma sobremesa, coisa que você não faz no dia a dia. Sim, Na Páscoa você dá chocolate, no Natal você dá chocolate. Então tem a ver com comemoração, tem a ver com afeto, tem a ver com essa, essa comunhão, né, de pessoas. sim. E tem essa alegria. E quando você começa a ter esse consumo exacerbado de açúcar, e você precisa daquele doce, tem necessidade de comer doce todo dia, isso talvez não está relacionado a uma falta de afeto, de carinho que você está Geralmente. precisando, que você está sentindo falta. Então a Aham. gente tem que fazer às vezes uns links, né, uns insights para saber o que está levando a gente a ter esse comportamento às vezes meio compulsivo que vai afetar Aham. diretamente a nossa saúde. Uma Isso outra aí. coisa que eu falo assim sobre nutrição é que quando a gente é jovem, a gente está lá com o nosso corpo assim bombando, cheio de produção assim autônoma de várias coisas que na maturidade não são tão simples assim. Precisa de mais estímulo, os processos de reparação não são tão fáceis, não são tão rápidos. E aí, como você estava falando dos soldadinhos, quando a gente é formado, quando é criança, né, que você tem
amamentado, o leite materno. O leite materno, ele é tão nutritivo para a criança que ele às vezes ele rouba da mãe o que a mãe tem de necessário, mas rouba para dar para o filho. Então Sim. ela vai perdendo cálcio dos ossos, até dos dentes, de várias Aham. coisas, cabelo, assim, tudo para passar no leite para o filho. Então, a criança já chega com um arcabouço grande, né, de proteção e de nutrição. E às vezes a gente, por escolhas mal feitas ao longo da nossa vida, a gente não pensa que o nosso corpo ele tem que se reconstruir várias vezes ao longo da nossa vida. Nossa Uhum. pele tem que se reconstruir, nosso cabelo, nossos órgãos internos eles têm que se reconstruir. Se a gente não pensa nessa nutrição, com que soldados, com que peças a gente vai formar esse novo corpo? Aham. Então, esse corpo que está sempre em reformação, em reformulação, se não tiver bons nutrientes para construir esses tijolinhos, essas células que vão estar sendo reconstruídas, aí vem as malformações, vem os cânceres, as coisas mal feitas, as doenças, não é? É. Que legal, Aninha, minha amiga de infância, a Maísa. Vinícius, meu sobrinho tá aí, tá fazendo odonto, Um amigo Fernanda. meu, Beijo. Bom ter faculdade, vocês aqui, viu? aqui, Legal. E aí, Fernanda, quando a gente fala nessa questão da reparação do sem nosso corpo, som, entra a importância da proteína, né? sem som. Não? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Travou Mas eu para não tô te vocês ouvindo, também o não. som aí, gente? Eu tô ouvindo você. Você Tá tá sem travado o som, você som tá da me Fernanda ouvindo? ou de nós duas? Eu acho que tá ok, ó. A ateliê da Aninha tá dizendo que tá ok. Patrícia, você que tá entrando agora, tá nos ouvindo? Tá me ouvindo, Ó, Ana? tá ouvindo. Mas eu não tô te Aham. ouvindo. Ué, Sai de novo para entrar novamente, vamos lá. que a gente. Ai, gente. Hoje, primeira vez que tá dando essas interferências. Tem hora que ela não me ouve, tem hora que eu não ouço ela. Oh, meu Deus. Visualizar, fazer. Aí entrando novamente. Ó, tava ouvindo a gente. É, eles estavam ouvindo, mas eu não estava te ouvindo. Acontece, esse horário é É. tumultuado. Então, como eu estava dizendo, a questão da reparação do nosso corpo, né, vem justamente das proteínas. É o papel das proteínas, reparar o nosso organismo. E aí as pessoas falam assim, ah, mas proteína vem de onde? Carne, leite e derivados, né, ovos, peixes. E aí fala, mas e os vegetarianos, né? Os Uhum. vegetarianos têm os grãos para estar ingerindo, como proteína, sementes também, né? Então pode estar lançando, por exemplo, feijão, grão de bico, soja, lentilha, vagem, amendoim. Tem vários alimentos que a gente pode estar aproveitando, não só pela proteína, mas pela quantidade de nutrientes no geral que tem. Daí a Sim. importância, e que eu falo que eu, quando nutricionista, eu fico assim, ah, e o que, que eu posso comer para isso? Não, eu posso comer tudo, sabe? De tudo, na verdade. Porque tudo vai estar complementando um com o outro. Não adianta eu fazer, ah, então eu preciso de vitamina C, vou chupar laranja. Mas e o restante? Porque eu preciso da interação desse nutriente. Se eu não tiver outros alimentos que complementam, o que vai adiantar? Né? Então, a mensagem que é importante é a gente ter uma alimentação variada, diversificada, sabe? Que não seja monótona, que seja colorida, que seja prazerosa. Porque com todos os alimentos a gente tem como achar prazer de alguma forma. Seja na forma de cortar esse alimento, seja na forma de preparar, cozido, assado, grelhado, cru. Tenta enxergar como você gosta daquele alimento, misturado com outro, por exemplo, né? Tem gente que fala, ah, eu não gosto de almeirão, que é amargo. Mistura com alface, que tem um gosto mais sonso, vamos dizer, Uhum. né? Equilibra isso. Então, por exemplo, eu acho almeirão amargo, mostarda é amargo para o meu paladar. Mas eu gosto de colocar um docinho junto, no sentido assim, cortar uma laranja e comer junto, uma manga ou um morango junto com essa salada. Me dá prazer comer dessa forma. Mas se eu tiver puro almeirão, eu não vou comer muito satisfeita, né? Uhum. Então, é achar as alternativas que a gente possa estar ingerindo esses alimentos
de uma forma saudável, prazerosa. A nutrição é maravilhosa. E como que eu vou deixar um monte de alimento? Eu falo, a gente mora num país tropical, a gente tem inúmeras opções. E não é possível que a gente não vai achar uma fruta que a gente possa ser um pouco mais simpática e começar por ali, né? Não é Com possível que a certeza. gente não vai achar uma verdura na gama que a gente tem para a gente começar por ali. Então, esse é um trabalho muito bacana de você resgatar essa pessoa para que ela possa começar a entender a comer esses alimentos. Porque a importância deles todo mundo sabe, né? Se você falar assim, o que é fonte de vitamina C? Todo mundo vai dizer laranja, limão, moranga, acerola, né? E daí? Se você não come, o que adianta saber? Então, é pegar esse conhecimento e trabalhar as habilidades que você tem para que você tenha atitudes. Por isso que eu falo que o meu projeto é o chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. O que você sabe desse alimento? O que você sabe do preparo desse alimento, do sabor, da textura, né? E aí a gente vai quebrando as crenças que tem em relação a determinados alimentos para que a pessoa possa consumir de uma forma prazerosa e não obrigado. Porque geralmente as mães colocam aquilo na boca das crianças porque tem que comer, né? E aí causa as aversões para o resto da vida. Então, É, é importante a gente entender de todos os alimentos são importantes. todos assim, nesse momento assim mais específico que tá todo mundo assim querendo se proteger mais e falando sobre a questão de vitamina D, vitamina C, o zinco. Aham, Tava na live ontem, aí o Diego tava falando, o ideal assim, você consumir 4 gramas de vitamina C por dia, 4.000 unidades de vitamina D por dia, 25 miligramas de zinco. Aí eu fui olhar, eu tenho suplemento, né? Eu tenho vitamina D, porque eu não, pela cor, né? Ver que eu não tomo muito sol. aham, Ah, então, mas ao dia, vitamina C, eu tomo um tablete dá 1 grama, não dá 4, tem que tomar 4 tabletes daquele. E alimentação, o que a aham. gente come na alimentação, que vai estar somando nessa suplementação, porque são doses mais altas que às vezes a gente com alimento não vai estar conseguindo ingerir tudo aquilo. Então, suplementar numa questão de promoção de prevenção a infecções gerais, assim, para esse período agora de pandemia. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a vitamina D, que é muito característica, ainda mais que a gente está dentro Jesus, de não tô te casa. ouvindo de novo. O F, vocês estão me ouvindo, Não tô te gente? ouvindo. Novamente. Será que só eu que falo, que não consigo? Voltou? Tá ouvindo? As pessoas estão te ouvindo, mas eu não. Não Ué? tô te ouvindo. Ó, a Maísa tá ouvindo. Beijo, nega, saudade, viu? As A pessoas Aninha estão tá te ouvindo, ouvindo. mas eu não escuto Ó, nada. comadre. Então vamos continuar para ver se volta. Eu vou te tirar Posso de falando? novo e colocar de novo, Ana. Então vamos. Tá? Peraí, gente. Hoje está tendo uma confusão aqui nessas redes sociais, hein? É, O povo tá te deu? ouvindo, mas eu não ouço. Agora tá me ouvindo? Tô. Então vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, dessa vitamina D, né, que a gente está um pouco mais dentro de casa, a gente não está tendo acesso ao sol. O que a gente Uhum. pode lançar através da alimentação, né? A gente pode fazer uma sardinha, por exemplo, um atum, que são ricos também em vitamina D, não tanto quanto o sol, obviamente, mas que auxilia, né? É importante a gente estar lembrando que o aquecimento também desse alimento diminui um pouco a absorção dessa vitamina D, né? Então eu posso estar usando, por exemplo, essa sardinha, fazer um patê, ou fazer um molhinho, jogar no macarrão, né? Eu posso estar comendo, por exemplo, com pão, essa sardinha, por que não, né? E a gente está lançando mão para ajudar nesse equilíbrio da vitamina D.
Mas uma coisa que eu sempre falo, Fê, que é importante a gente entender os sintomas do paciente e olhar os exames laboratoriais e não sair suplementando. Então, como é que eu vou falar para você, toma 25 gramas de zinco, por exemplo? Eu não sei como é que você tá, o que que você está sentindo, né? Tem que fazer uma avaliação do paciente, olhar o paciente individualmente. Quem é você, né? O que que Não, acontece que você está com uma essas deficiência? receitas prontas que estão surgindo, assim, que onde a gente está numa pandemia onde estão sendo feitos estudos clínicos sem longevidade e aí estão Sim, fazendo vários ensaios clínicos, na verdade, né? E com resultados muito precoces, mas falando de uma superdosagem, na verdade, né? De vitamina D, de vitamina C, de zinco, que são preventivas que deixam você imune da contaminação. então, mas a Então, gente tem que lembrar que a imunidade não vai vir nesse períodozinho. A imunidade, ela vem, é que uma é uma construção, né? prevenção. É. Então, É você uma fica gripada, construção. vai tomar vitamina C, não vai curar a gripe, né? Então, você Não, tem que fazer a vitamina C para ter a prevenção e não pegar essa gripe. Então, é exatamente. isso que é o bacana. Não adianta as pessoas agora se entupir de suplemento, que isso pode dar problema a longo prazo, né? E a começar agora que está em casa, começar a descobrir, sabe? Entra na cozinha, pega receitas, procura as receitas que te agradam, aquelas que você olhou durante tantos anos e nunca fez porque não tinha tempo. Agora é a hora de lançar a mão dessas receitas e começar a criar, sabe? Brincar nessa cozinha, Nossa, trazer amiga, eu as vou te chamar para crianças você vir aqui em juntas. casa, porque eu, para cozinha, para ter essa momento criativo Então, de tudo é uma pegar questão da diferentes gente estar alimentos. estimulando, né? Eu, por exemplo, amanhã é meu aniversário, tá? Então, depois da live, eu vou fazer um bolo para mim amanhã, para comemorar com Ai, o povo aqui de delícia. casa. Então, eu tenho essa disposição, né, de fazer as coisas, mas isso acho que é meu também, né? Eu fui criada assim, na minha família é assim. Então, eu tenho a Na facilidade de minha olhar mãe na era geladeira. demais. Eu faço por osmose, assim, muita coisa, porque não fazia na solteira, não, né? Mas aí comprei um bolo de cenoura de caixinha, porque o bolo de cenoura dá mais trabalho para fazer. Nunca tinha feito de caixinha, aí fiz. Aí meu filho, mãe, fala sério, né? Esse bolo não tem nada a ver com cenoura, tem Verdade. nada a ver, o seu é Eu não muito mais posso nem falar que eu gostoso. nunca comi de caixinha bolo de cenoura, então eu não posso falar. Aí eu falei assim, eu comprei para ver como que era, né? Que dá trabalho, tem que bater no liquidificador, suja o liquidificador, depois a É, tem que lavar. batedeira. Não, Aham. depois a batedeira vai para duas coisas e tal. Aí ele falou assim, mãe, nem se compara, tá? Como que às vezes a gente esquece, né? O natural dá mais trabalho, é mais Aham. trabalhoso. Você tem que descascar, você tem que fazer isso, você tem que bater, você tem que fazer aquilo. Mas como que dá um sabor muito mais especial, muito Não mais é? gostoso. Não, e quando A... você pensa que você está nutrindo as suas células com aquilo, Aham, né? E quando você come um bolo de caixa, o que você está botando para dentro, nutricionalmente falando, né? nada, É a gente nada. Eu pensar falei assim, realmente assim, lá, né? e pequenas modificações que vai fazendo, né? É, Porque aí eu comprei um açúcar diferenciado, aquele mereira, para fazer no bolo. demerara. Mererara, é. E Demerara. aí, que é úmido e escuro, né? O açúcar. Aham. E aí, com trigo integral, para ficar um pouco melhor e tal. Mas, assim, a gente vai inventando e criando as coisas, né? Nesse tempo de restrição, né? De sair, de ficar Aham. mais em casa. Realmente é interessante a gente fazer essa nova leitura sobre cozinha, sobre coisas que eu falo que é a minha. Confesso, gente, é a minha parte mais difícil. Ah, mas é porque você é cantora, Fernanda. Cada um com suas habilidades. Mas a gente pode desenvolver essa habilidade da cozinha, tá? Fica Não, aí um eu desafio. sou filha de uma excelente cozinheira, gente. Minha mãe Aê, cozinhava assim, uma cozinheira de mão cheia, cozinhava muito. Aí, lembro quando eu casei, eu chamei ela para jantar lá em casa, ela ficou surpresa. Ela falou assim, você cozinha?
Minha filha, ainda uma coisa que ela nunca tinha feito, né? Ela, você cozinha? Aí eu falei assim, mãe, assim, não gosto não, mas assim, por osmose eu aprendi, né? De tanto ver você fazer alguma coisa eu aprendi. Então, quando tem que ir, eu até que me viro, mas não é meu forte mesmo, Não é a não. Brastemp. Vamos voltar lá no alimento. Eu gosto também, Fernanda, de estar usando gengibre, tá? Eu até falei quando eu fiz a live com a Paula Bragança, a gente falou sobre isso, que o gengibre também ele é anti-inflamatório, né? Então eu gosto de socar ele com alho e fazer no arroz. Eu gosto de cortar uma tirinha e bater no suco, por exemplo, né? Até mesmo comer uma lasquinha daquela, é excelente para a garganta, né? Tanto que tem o tal do própolis com mel, gengibre, né? É importante a gente estar usando, assim como alho e cebola, também são anti-inflamatórios que vão estar ajudando na nossa imunidade. Então, não dá para fazer tipo uma guarnição que seja uma abobrinha, um, um maxixe, por exemplo, refogadinho, que não é uma cebola e um alho, né? Vamos combinar. Então, sempre Para tem mim, que ter. na cozinha, assim, cebola e alho vai em quase tudo. Tudo É, salgado. é É. importante. Só tem um pouco de enxofre, que é importante também para a nossa imunidade, aí faz a gente soltar uns punzinhos bem azedo, né? A cebola e o alho com a batata doce, mas tá tudo bem, depois tudo volta ao normal, né? Outra coisa também que é muito importante a gente estar lançando mão é a geleia real, né? E aí foi muito engraçado quando eu descobri isso. O que era geleia real? Porque para mim era mel, né? A geleia real não, a geleia real quem come é só a abelha rainha, né? As pobres das outras abelhas fabricam e a abelha rainha que fica com a geleia real. Então ele é o top do mel, né? E a gente pode estar fazendo principalmente em jejum uma colherzinha. Ela não é doce como o mel, né? Então também não tem a desculpa de dizer, ah, não posso porque tem açúcar, não como açúcar, não. É importante estar fazendo, até que seja o mel, né? É importante para a imunidade também. E uma coisa Sim. também que é muito legal da gente estar lançando mão, ainda mais agora também nesse período, que a gente vai começar a entrar no inverno, e a predisposição também para resfriar é muito grande nesse período agora para frente, é o própolis, né? Então, geralmente, assim, você pode estar fazendo umas 15 gotinhas por dia de própolis, né? Pode estar usando junto com o mel, por exemplo, durante Eu uma tenho vez na semana. um spray que fica na minha bolsa já. Própolis com minha bolsa. Mel, É aquela. agrião, Não, é própolis, mel e mais uma outra erva. Aquela vermelhinha. É boa romã, pra garganta. Romã. romã. Uhum. Outra É coisa que a gente pode excelente pra estar garganta. lançando mão também, que é bem bacana, é o germe de trigo, né? E também é rico em vitamina E, então a gente pode estar usando assim, dar uma salpicada no arroz como se fosse uma farinha, ou pode usar também num bolo, né? Em vez de usar farinha de trigo, usar um germe de trigo para estar complementando com uma aveia ali, no lugar dessa farinha, sabe? Então, são alimentos, se você observar, são todos os alimentos que estão aí para gente, né? E a gente realmente diversificar para dar um up nessa imunidade, porque às vezes a imunidade está baixa também pela alimentação, depois de todos os fatores que nós discutimos, pode ser também porque eu não tenho uma alimentação variada. E qualquer coisinha que me acontece, me suga o pouco que eu tenho. Aí eu vou lá embaixo, né? Verdade. Então, o que mais que a gente pode estar falando? Deixa eu ver o que mais aqui que eu anotei. Questão do limão de manhã com água, o que você acha disso, Ana Flávia? Que muita gente fala da importância de alcalinizar o. Ana Flávia, não gosto de usar, tá? E não prescrevo também, não. Eu acho que a gente pode lançar, assim, o limão de uma outra forma. Você, como dentista, vai me ajudar. Imagina de manhã, Fê, você bater um ácido daquele e depois a pessoa não lembra e escova os dentes. Olha o dano que faz no dente, né? Não, sobre isso, eu tenho um caso na clínica, né, de um paciente que tomava um limão espremido todos os dias de manhã, durante 2 anos. Ele foi no consultório e foi assim, uma situação que até me chocou, que ele, quando fiz um check-up, que ele com a câmera, né, fotografando a boca dele toda, Ana, tipo, parecia que tinha passado um facão por dentro dos dentes dele.
tanto nos superiores quanto nos inferiores, parecia um facão, assim, cortou, que se você passar a língua no seu dente agora, você vê que ele tem os abaulados, né? Ele faz a Uhum. curva. O dele era todo liso, reto, assim, por dentro. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela, assim. E uma erosão tão forte na boca, e tomava aquele limão, o café da manhã dele era o limão, depois escovava o dente, pronto. Então, no Tá. meio já ácido, aí você pega uma pasta de dente que é abrasiva e vai fazer uma fricção, vai desgastar ainda mais o seu dente. Nossa! Aí chega a pessoa com 40 anos, ela tem meio dente, entendeu? Porque ela já desgastou o dente todinho já com a fricção, com a escovação e em meio ácido. Uhum. E aí a gente foi repondo, né, toda a estrutura dentária dele. E aí uma coisa que me chocou, assim, que ele falou assim, cara, eu tô chocado porque com essas imagens, com tudo que você me mostrou, eu me senti parecendo que eu sou um porco. Que eu não vou no dentista, mas eu vou no dentista de 6 meses. E eu reclamo, assim, às vezes de uma coisa ou outra e tal. E aí a dentista falava que estava tudo ok, tudo normal. Mas nunca Eu falo, questionou o que ele fazia, né? nunca questionou a alimentação, nunca questionou o que ele fazia. E quando eu fotografei, quando eu mostrei para ele a situação que ele estava na boca, ele ficou chocado. Ele Aham. não tinha noção daquele desgaste todo que ele tinha na boca, ele não percebia, porque era tudo por dentro. E como o desgaste não passou a faca, né? É uma erosão que vai acontecendo ao longo do tempo. Então vai acontecendo, é progressiva e a pessoa quando percebe, ela já acha que o dente era sempre assim. Foi sempre assim, Uhum. todo lisinho. E Convive, aí né? convive e não vai percebendo as mudanças. É igual Uhum. quem vai desgastando os dentes, vai. O dente, você perceber, ele tem. Quando você faz a lateralidade, você tem a desoclusão encosta só o canino. Os outros dentes não encostam. Aí a pessoa vai desgastando os dentes, desgasta o canino, na hora que arrasta, encosta todos os dentes juntos, aí já começa a desgastar todos os dentes. Aí a pessoa chega no consultório, aquele dente todo um platô, tudo reto. Aí você fala assim, uai, você percebeu que você teve um desgaste no seu dente? Não, normal, né? Uhum. Não, aí te mostra o que é um dente jovem, o que é um dente saudável, tanto de estrutura. Às vezes eu faço uma projeção assim, mostro pelo padrão do tamanho do dente, aí eu faço uma restauração provisória, assim, só para mostrar o tamanho real que seria aquele dente, o tanto que a pessoa já desgastou. Aí a pessoa assusta, fala assim, o quê? Meu dente era desse tamanho? Eu falei assim, era pelo padrão, assim, normal de Caramba. um dente, você tem largura, tem proporção, né, de largura com altura, então você consegue desenhar e moldar ali o que seria o tamanho do dente normal. O pessoal Ah, assusta, fala assim, gente, eu tô com, tipo, 2/3 do tamanho do dente? Eu falei assim, que já desgastou. Então, assim, esse consumo exagerado de alimentação ácida é uma coisa que também eu oriento. Se como os você... refrigerantes, né, Fê? Hã? Como os refrigerantes também, né? Refrigerante, vinho, doce. Se você está tomando uma alimentação muito ácida, o que eu oriento? Antes de escovar o dente, faz um bochecho com água mesmo, para você Uhum. tirar um pouco aquela acidez antes de você entrar com uma Fazer o pasta abrasiva. abrasivo, né? Um abrasivo em meio ácido. Lembra lá atrás que eu falei que quando a saliva tem uma função tampão, né? Mas se você está no meio ácido, seus dentes já estão perdendo mineral. E aí, se eles estão perdendo mineral e você vem com uma escova, com a pasta abrasiva e vai escovando os dentes, e ainda com aquela agressividade, com muita força, você vai desgastando os seus dentes, e desgastando o dente, você vai tendo um desgaste progressivo. Falo que é tão importante a prevenção que o olhar assim para a odontologia, uma odontologia mais preventiva, quando você vai num dentista e você tem toda a informação sobre educação. Por exemplo, quando a gente percebe que o paciente tem várias lesões perto da gengiva assim nos dentes, na parte da bochecha, o Uhum. esmalte ele é muito fino, o esmalte do dente. E se a pessoa escova o dente ali com muita força, ela vai desgastar aquele esmalte e aí vai aparecer
a dentina, que é a estrutura mais interna do dente, e a dentina não é mineralizada. Então ela não aguenta muito tempo essa escovação, essa abrasão. Quando chegou em dentina, o escavando. E aí você percebe que a pessoa faz muito de um lado. A gente conversa muito sobre a questão da educação com a escovação, como que está fazendo essa escovação, sobre a pasta que está usando. A gente indica uma pasta menos abrasiva, Uhum. que não arranha o dente. Então você vai conseguir fazer uma escovação para se cuidar, não para se maltratar. Porque eu falo que assim, quando você faz um hábito errado e você repete aquilo 3 vezes ao dia, 21 vezes por semana, 144 vezes ao mês, pensa na soma desse hábito errado ao longo do tempo. Como que você pode estar Uhum. causando danos à sua saúde? E é Uhum. prevenção. É Uhum. uma instrução sobre como você se cuidar diariamente. Uma coisa que eu falo muito, sabe, Ana, que não existe, assim, você pode ir no melhor dentista, você pode fazer o melhor tratamento odontológico, mas se você não sabe se cuidar diariamente, você vai voltar a ter doença. Você vai voltar Uhum. a ter doença e vai refazer trabalhos que foram feitos. Não porque foi Porque mal tudo está feito, em mas é porque nós, você não né, sabe Fê? cuidar. Hã? Tudo está em nós, né? Por exemplo, você, enquanto dentista, você dá as orientações. Se eu não fizer, sou eu, não é você, né? A mesma coisa no meu caso. Então, quando a gente fala nesse limão, por exemplo, que pela manhã em jejum toma o limão, né? Por mais que fala, é só meio limão. Mas vamos pensar no dia anterior. Qual foi a sua última refeição? O que você comeu nessa refeição? Né? Quanto tempo você está sem comer, que você está em jejum? Levanta de manhã e toma água com limão, qual o objetivo? Sabe? Quantas pessoas que não jantam faz um lanchinho micho, tipo 6 da tarde, porque não pode comer carboidrato, e aí faz uma hipoglicemia à noite e ainda vai tomar limão pela manhã, É, né? eu, eu, Então, a eu gente não precisa consigo. avaliar a gente como um todo. Eu, como tenho já uma predisposição a refluxo, eu não consigo dormir de barriga cheia, né? Então, minha última refeição tem que ser pelo menos 2 horas antes de deitar. Então, eu acordo varada de fome, com muita fome. Então, e aí imagina, você com refluxo tomar uma água com limão pela manhã, que é outra situação, né? Então, é bacana a gente olhar o paciente como um todo, né? A Lu, minha Ele é cunhada, lá dos único. Estados Unidos, entrou aqui para assistir a gente. Bom, Ó, que Lu? luxo! Aham. Eu vi meu bichinho também lá de Ouro Preto, a Renatinha linda. Bom. Luí que tá aqui Obrigada, gente, por assistindo estar a aqui com a gente. gente. Legal. Então, a importância, né, da prevenção, uma coisa sobre sistema imune, gente, que eu já falei em uma outra live, que até minha cunhada Camila pediu para eu gravar um vídeo falando só disso, como é importante. A gente tem que ter um pouco de noção, né, que a gente vive hoje numa indústria, que é uma indústria mais forte hoje do mundo, é a indústria farmacêutica. Então, como eles querem incutir na nossa cabeça a importância de tomar medicamento, suplemento, tantas coisas, e a gente esquece um pouco que nós somos uma máquina perfeita e temos estrutura e sistema imune todo ao nosso favor para nos beneficiar. Uma coisa assim que é importante a gente falar da questão do sistema imune, que o sistema imune ele vai promover ações e reações no nosso corpo no intuito de nos proteger. Por exemplo, se você pega uma infecção com um vírus ou uma bactéria, você tem uma reação de ter uma febre. A reação meio normal hoje em dia das pessoas você começou a esquentar o corpo um pouquinho, passou 37 meses, já vou entrar com antitérmico. Falo que isso é equivocado. Se você lembrar antigamente qual é o que as pessoas faziam e que é uma coisa boa, porque qual a intenção da febre? É uma reação do nosso corpo de aumentar a temperatura, porque a maioria das bactérias, dos fungos, dos vírus, eles são desnaturados, eles são neutralizados acima de 38 graus. Então, quando você eleva a temperatura do seu corpo, é um mecanismo de defesa para matar esses patógenos que estão te atacando. A gente, lógico, tem que
curtir um pouco essa febre antes de entrar com a medicação. Subiu demais a febre, toma um banho morno, diminui um pouco a temperatura, mas não entra de cara com um remédio, deixa o seu corpo agir. Eu sei que às vezes a mialgia que vem junto com a febre, aquela dor no corpo, ela é pesada e a gente não aguenta muito tempo. Mas fica quietinho, curte um pouco, se cobre um pouco, ajuda a temperatura do corpo a se elevar um pouco mais para fazer esse efeito de proteção. Depois, se passar de 38,5, que aí você tomando um banho e essa febre ficar muito intensa, assim você vai lançar mão de um analgésico. Mas passa por esse período, fica pelo menos umas 3 horas curtindo essa febre, porque é um mecanismo de defesa. Tudo foi programado para te defender. Nós temos sistema imune, nós temos mecanismos de defesa no nosso corpo, e às vezes a gente neutraliza os mecanismos de defesa, e aí a infecção toma mais vigor. Por exemplo, você tem uma infecção, existe um processo de replicação do vírus, das bactérias, eles vão estar se replicando dentro do seu corpo. Quando eles estão nesse processo de se replicar para aumentar o nível da infecção, seu corpo está criando barreiras para se defender. Se a gente não deixa o nosso corpo agir, a gente vai se automedicar. É igual quando você toma, por exemplo, um antibiótico de forma errada. Você tem uma infecção, fez uma cirurgia ou tem uma infecção e foi medicado e o médico ou o dentista te passou um antibiótico. Antibiótico é um remédio muito sério que a gente tem que ter cuidado e a atenção de como tomar. Se te passou por 7 dias e aí com 5 dias você não tem sintoma nenhum, você está super bem, pode parar esse antibiótico? De forma alguma. Sabe por quê? Se você para com 5 dias, você normalmente já matou 90% dos patógenos, da bactéria. Você dá resistência à bactéria. E aí, aquela cepa de bactérias que ainda não morreu, aqueles 15, 20% que não morreu, concorda que são as mais resistentes? Sim. São as que não sucumbiram, não morreram ainda com 5 dias de antibiótico. E aí elas ficam ali, você para o antibiótico. Aquelas que restaram são uma cepa muito mais resistente, muito mais forte. E aí elas vão se replicar no seu corpo e você volta a ter uma infecção mais forte. E aquele antibiótico que você tomou no início não serve para essa nova infecção. Você vai entrar com um antibiótico mais forte ainda. E aí, nesse processo que são criadas as infecções com aquelas super bactérias, super resistentes, que resistem a vários antibióticos. É por essa falta de cuidado. Nossa live está acabando aqui, 25 segundos. Já? Esse negócio dá um aviso muito rápido. Muito em cima da hora, gente. Queria te agradecer imensamente pela participação. Obrigada, Fê. Muito boa a gente estar conversando aqui sobre a importância dessa alimentação, dessa nutrição, de buscar alimentos naturais e de cuidar da nossa saúde preventivamente. Isso aí.